Deus. Pastor Simonton é mais que um amigo, é um irmão, uma pessoa muito especial. E ele ontem assumiu um compromisso de estar comigo 2 dias. E como eu sei que quem manda é a esposa, eu vou pedir a ela que mande ele para lá, para cumprir o compromisso, certo? Bom, para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, fazer uso da palavra. Eu entendo a responsabilidade cuja qual estou diante dela, e é importante você entender que Deus jamais reuniu um povo para despedir este povo de mãos vazias. Todas as vezes que você entra onde Jesus está, na presença dele, inevitavelmente você não pode sair da mesma maneira que você entrou. Nós olhamos, por exemplo, um homem que é conduzido à casa onde Jesus está, em Cafarnaum, e ele é um paralítico, e quando ele entra na casa de Jesus, ele entra com suas pernas paralisadas, ele entra com a sua vida paralisada, mas quando ele sai dali, ele sai andando. Então é muito importante você entender que você não está num teatro, você não está num lugar comum, você está num ambiente cujo qual a proposta dele é reenviar você de uma forma diferente. É como se você fosse um novo smartphone. Você sai daqui uma versão melhor do que a anterior. Esse é o propósito. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1, e eu queria que todos anotassem esse texto, se possível, porque talvez ele é um dos maiores alertas que o apóstolo Paulo dá a seus ouvintes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1, diz assim, olha como ele abre o seu discurso. Ora, irmão, não quero que ignoreis. Preste atenção em mim antes de eu ler a mensagem, porque ainda não é a mensagem. Paulo está dizendo, vocês que estão me ouvindo, preste atenção, porque eu vou dizer, o que eu vou dizer a vocês agora, não pode estar debaixo de distrações, não pode ser negligenciado, não pode ser ignorado. Eu quero agora 100% da atenção de meus ouvintes. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Antes de dizer ou de transmitir sua mensagem, ele dá o teor da importância dela. E ele diz, o que eu vou dizer não pode ser ignorado. Que tipo de mensagem Paulo traz consigo neste momento? O que é de tão importante que ele tem a dizer, que antes de dizer, dá uma sacudida no povo, mandando com que ele desligue o celular, de que evite conversar com as pessoas do lado, que observe, que anote, que grave. O que esse camarada tem a falar, que não pode ser ignorado? E ele diz assim, nossos pais estiveram todos debaixo da mesma nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Preste atenção. Paulo está dizendo, gente, não pode ser ignorado que todos estavam no mesmo lugar. Todos estavam ouvindo a mesma coisa. Todos estavam vendo a mesma coisa. Todos estavam obtendo a mesma experiência. Ou seja, estava sendo concedida a todos. E diga-se de passagem, me permite que eu estou na igreja de um amigo, a todos, a todas e a todes.
Porque para Deus não interessa quem você é. O Cristo veio para salvar todo mundo, independente de quem você é ou pensa ser. Você está entendendo? A salvação é muito mais ampla do que seus preconceitos, e que isso fique claro. Amém? É para salvar todo mundo e botar todo mundo no trilho. Pastor, que absurdo. Absurdo é você ler a Bíblia e achar que Deus está fazendo acepção de alguém. Não, enquanto está vivo, não. Depois que morre, aí o chifrudo está lá com a rede, esperando a patotinha, que vai chegar. E cuidado para você não rir de você. Ok? Que isso fique claro. Então o que Paulo está dizendo, gente, não vamos ignorar que Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, e Ele está dando uma oportunidade para todo mundo. O problema é o verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso se lascaram no deserto. Tradução Cláudio Duarte. Pastor, o que a Bíblia está querendo dizer? É simples, que apesar de todos estarem na missão hoje de manhã, cantando os mesmos louvores, tendo a oportunidade de ofertar, ouvindo tudo, vivendo tudo, experienciando tudo, nem todo mundo sai daqui com a vida transformada. É um alerta, não é uma afirmação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não ignorem que a oportunidade está sendo concedida a todos, mas nem todos vão aproveitar essa oportunidade. Então, por favor, não ache que tem um complô no inferno contra você. Pastor, minha vida é mais difícil que a de todo mundo. Quem é você na fila do pão? Para achar... Há um complô contra todo mundo, contra a sua casa, contra a sua família, contra as suas finanças, contra a sua fé. Esse dia eu estava num culto, aquelas irmãs que olham para a gente, parece que está vendo nosso passado, presente e futuro, vem na minha direção com aquele olhar, parecia da turma lá dos X-Men. Olhando para mim, aquilo já deixa a gente apreensivo, né? Todo mundo tem pecado, vai que revela. E aí eu olhei para a irmã e falei, Jesus, me perdoa de tudo que eu fiz, esqueci de pedir, agora que cai no mar do esquecimento, da escuridão. E aí ela chegou para mim e disse, pastor Cláudio, queria dizer que o inimigo está furioso com o senhor. Aí eu falei, me bota medo não, irmã. Ele está furioso com a senhora também. E pelo amor de Deus, já estou com problema demais para ser assustado por uma serva do Senhor. Escute só, você está num ambiente e tem a oportunidade de viver a mudança. E você só não vive se você não quiser. O diabo é poderoso, mas o nosso Deus é muito mais poderoso que o nosso inimigo. Então não há barreira que ele não possa transpor, o nosso Deus. Então, por favor, você entrou aqui para mudar de vida e você sai daqui com a vida transformada. Amém? Isso. Mas o texto que eu quero usar é um grande alerta. E também passa por Marcos 3:27, que diz assim: ninguém pode roubar os bens de um valente entrando-lhe na sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Me permita gastar um pouquinho de tempo aqui, rapidinho, para falar da grandeza, onde a grande riqueza das pessoas estavam dentro da sua própria casa. Eu gosto desse texto porque diz que quando alguém vai roubar os bens de um valente, só vai conseguir êxito se primeiro amarrar, dominar, subjugar este valente. Mas onde estão os verdadeiros bens do valente? Onde é que cabe? Será que em ilhas paradisíacas? Será que em contas, em criptomoedas? Onde é que estão os bens de um valente? Eu gosto quando a Bíblia diz que os bens do valente são muitos, são riquezas, são coisas extraordinárias que cabem dentro de sua própria casa. Que o verdadeiro bem e maior bem que temos são nossa esposa, nossos filhos, a grandeza. Esses dias eu tive o privilégio de fazer uma viagemzinha, umas 2 semanas, minha esposa,
meus 2 filhos, minha nora e meu neto. E eu estava dirigindo o carro e falei, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar que meu maior patrimônio e a minha maior riqueza cabe aqui dentro. Às vezes nós valorizamos tantas coisas lá fora e nos esquecemos de valorizar o nosso maior bem, que é a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. A Bíblia diz que aquele que acha uma mulher de verdade, acha um tesouro. Tem tralha? Tem. A Bíblia diz que tem mulher que é pior que goteira. Sangue de Jesus tem poder. Se tu tem uma, bota uma panela embaixo. Ou então conserta a telha. A Bíblia diz que filhos são herança do flechas na mão de valente, porque covarde não envia filho. Você já parou para pensar o que é flecha na mão de um valente? Presta atenção, quanto mais você puxa a flecha para perto de você, mais longe ela pode ir. Você está entendendo? Quanto mais você puxa filho, aproxima filho de você e coloca uma angulação boa nesse arco, que tem gente puxando o filho, apontando para o chão, querendo dominar. Mas eu não vou falar de família hoje não, mas eu quero falar de valente. E valente hoje você é aqui no sentido universal. Valente, valente. Você é uma mulher valente, uma esposa valente, uma sogra valente, uma filha valente. Para quê? Para tolerar seu pai. E sua mãe, que não é fácil. E seu pai tem que ser valente, para não arrebentar você. A senhora tem que ter uma esposa valente, para dizer que ama esse homem. Que a senhora nem entende como é que Deus ama. Você tem que ser valente para amar essa mulher. Tem dia que eu oro a Deus que eu fico aborrecido. Falo, Senhor, decide se o Senhor é meu pai ou meu sogro. Que nem reclamar com minha mulher, com o Senhor, eu posso. Teologia é difícil. Então, valente, porque o mundo é dos valentes, vivem fortes e adaptáveis. Os fracos e não adaptáveis estão se lascando no mercado corporativo, no ambiente religioso, na família. Então, valente, valente. E já que eu vou falar de valente, eu preciso te mostrar. Está tudo conjugadinho. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Preste atenção. O que nós estamos agora é diante de um texto que vimos no início que a oportunidade está sendo concedida para todos e que há o risco de alguns não aproveitar. Nós olhamos para esse ambiente e vemos agora que se somos valentes, ok? Se vamos defender, o que vamos defender? Nosso corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Se você entender isso, o ataque e as crises que virão sobre você, sobre sua casa, atingirão diretamente uma dessas 3 partes, ou as 3. Que atinge seu corpo, coisas materiais, sua alma, coisas emocionais, ou seu espírito, com questões espirituais. Você precisa ser valente o suficiente para entender que precisa montar uma estrutura de defesa como valente para defender essas 3 áreas, que é você, o que é um ser humano: corpo, alma e espírito. Hoje nós vemos pessoas caminhando muito bem na área espiritual, mas emocionalmente desequilibrada, materialmente desequilibradas. Hoje nós vemos pessoas andando muito bem materialmente, organizadas, prósperas nessa área, mas perdendo a vontade de viver sem sentido, longe de Deus. Nós vemos pessoas muitas vezes espiritualmente bem e financeiramente bem, mas emocionalmente ruim, com dificuldade de viver relacionamentos longos, salutares, duradouros, crescentes. Essa é a grande verdade.
Hoje, grande parte dos problemas que vejo nas famílias são causados ou por falta de alinhamento de expectativa ou por causa de conflitos de interesses. Então é importante você olhar para tudo, para esse conjunto, para não permitir que sua vida caminhe para um lado só. Uma das coisas que mais faz com que as pessoas desejam me ouvir é porque elas, quando me ouvem, descobriram que eu encontrei o que todo mundo procura: felicidade. Você acha que eu sou um camarada rico? Eu não sou. Você acha que eu tenho a melhor família do mundo? Longe. Você acha que eu sou um dragão que cospe fogo no caminho da espiritualidade? Longe. Mas graças a Deus, a minha vida financeira está tudo certinho. Minha família também está tudo joinha. Também não sou um dragão que cospe fogo, mas dou minha labaredazinha. Ou seja, eu aprendi a cuidar de todas as áreas. Descansar o meu corpo, a batida do coração determina o estilo de vida. Estresse, descanso, estresse, descanso, estresse. Não tenta ir numa só, não. Que você lasca, morre. Entendeu? Então vai ser feliz. E hoje eu quero te mostrar aqui a história de um valente. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil na presença, e o Senhor é com ele. Olhe para mim, porque eu quero falar do valente Davi. Ele é visto como valente, é visto como alguém que, além de tantos atributos, formações, alguém altamente capacitado, preparado para a vida. O texto termina dizendo que ele ainda conta com Deus ao seu lado. Davi é alguém que traz a representação daquele que se qualifica, que se prepara, que entende que preparação e qualificação é importantíssimo, mas que Saul também tinha lá na sua corte músicos extraordinários. Mas o que faria a diferença naquela situação seria a presença de Deus. E Davi era um valente para enfrentar ursos, para enfrentar leões, para enfrentar gigantes. Ele era valente. A perseguição de seu rei, com a incompreensão de seus irmãos. Mas ele é um grande ensinamento para nós, no que diz respeito a esquecer de algumas coisas que deveriam ser observadas, e há um grande alerta, e é isso que eu venho fazer hoje, né? Não apenas para você, mas para mim. Capítulo 11 de 2 Samuel, verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, repita comigo, no tempo que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe. Isso aí. No tempo em que os reis saem à guerra, Davi envia para a guerra seu sobrinho, Joabe. É ele que vai à guerra, preste atenção, o rei é Davi, e era tempo do rei sair para a guerra, e ao invés do rei ir para a guerra, ele envia Joabe com seus servos e todo Israel. E sabe o que está acontecendo lá no campo de batalha? Eles estão destruindo os filhos de Amon, eles estão cercando a cidade de Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. O texto diz que era tempo de Davi ir para a guerra, e ele termina dizendo que ao invés de ele estar na guerra, ele fica em Jerusalém. O que a Bíblia está dizendo é que quando você tem que estar em determinados lugares, em fases da sua vida, e você não está, isso pode te trazer sérios danos. Se era para estar na guerra, o que tem na guerra? Gente morrendo, gente gritando, sangue rolando. Sim ou não? O que tem perto da casa dele?
uma dona tomando banho. Era para ele ver, sim ou não? Não, se tivesse. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Cuidado para você não estar em lugar que não deveria estar, com gente que você não deveria estar. Você vai ver, vai pensar e vai fazer coisa que não deve, você vai se lascar. Está ele lá, dormindo. Depois do almoço, acordou, foi dar um rolezinho pelo palácio. Ah, despretensioso, olhando, sua companhia está ganhando lá, porque lá o negócio está pegando fogo. Aí a dona está tomando banho. Não sei como é que estava tomando, não sei de nada, também não sei de nada. Sou testemunho ocular. Sei que a dona estava lá. E devia ser maneira, gostosona. Porque mulher feia não tenta ninguém. Permita-me falar uma heresia, só entra no céu porque recebe um novo corpo. Ok? É brincadeira, ok? Escute só, estou brincando. Tá? Até tem que saber como é que brinca hoje. Olha só. Ele está no lugar errado. E no lugar errado ele está vendo coisas que não devem ver. Nesse momento, o perigo se aproxima de Davi. Veja um filho de Jessé que sabe tocar bem e é valente. Bom. É valente para quê? Para encarar leão, urso, para não matar seu rei, para respeitar seu pai. Ele é valente para quê? Como eu disse, a vida é um todo. E todas as vezes que o perigo aparece, eu preciso estar em estado de alerta máximo. E é isso que ele não está entendendo. Ele viu uma mulher tomando banho e isso acendeu seus hormônios. E não tem nada de errado com Davi. Ele é um homem. Olhou para a dona tomando banho, os hormônios dele aflorou. Tem algo de errado? A senhora olhar num homem bonito. Falei, nossa, que homem bonito. Até parece que mulher não olha. É que vocês são dissimuladas, já falei isso aqui. O homem é mais escrachado. O homem vê uma mulher gostosona passando. Caraca, maluco, Deus foi bom com alguém. Às vezes a mulher está do lado do marido e o marido olha. Tem mulher que dá aquele beliscão. Oh, puxa, pastor, deve ser demônio. Não, isso é hormônio. É que as duas palavras são parecidas. Demônio, hormônio. Quando você sente, você nem sabe de onde vem. Se é do céu ou do inferno. Mas as mulheres olham, mas elas são dissimuladas. Elas sabem olhar sem nós olhar que ela está olhando. Veio um homem bonitão lá e ela está com o marido aqui. Olha como é que a mulher olha. Ó. Nossa, que homem bonito. Que isso, gente. Meu Deus do céu, tem misericórdia. E vai embora. Ela é sem vergonha por isso? Nada, é mulher. Ah, mas eu sou uma mulher de Deus. Pois é, mulher de Deus. Primeiro mulher, depois de Deus. Tem gente que acha porque é de Deus. Não é mais homem, brinca com o que não deve. Primeira olhada dela, 2 segundos. Olhou. Escaneou o malandro. Segunda olhada de 2 segundos, comparou com o marido. Terceira olhada, reprovou o marido. E o melhor de tudo, que ele nem notou. Certo? Então escute só, eu quero que você entenda que definir os lugares onde você vai estar, as pessoas com quem você vai estar, é algo crucial para a sua caminhada. Nesse momento, sabe o que ele faz? Ele tem desejos por aquela mulher. Algo perfeitamente humano, é verdade. O que Davi está vivendo agora é uma pressão física que vai migrar para a emocional. E que precisa ser combatido pela espiritual, mas ele não vai ter êxito nessa guerra. É importante você entender isso, porque ele foi habilidoso para vencer inúmeras guerras. Mas agora, ele vai fraquejar
nesse ambiente de batalha. Por quê? Porque Satanás mudou o sistema de ataque. O diabo sabia que não ia dar para vencer Davi em outras áreas, nas quais ele era habilidoso, nas quais ele tinha condições. O campo de batalha migra. Não é mais com espada, com escudo, com seus companheiros e valentes, porque como um valente, ele andava com valentes. Mas quando ele vive esse momento, ele manda chamar um de seus criados, alguém que não tem voz ativa para repreendê-lo, para dizer para ele: não, que é isso? A mulher que está tomando banho é a esposa de um de seus oficiais. Você tem que ter gente que pode falar com você no mesmo nível. Dizer para você que fazendo isso você vai quebrar a cara. Sabe o que mais me deixa triste? É que se você ganhasse hoje 10 milhões de reais, você pediria a alguém habilitado na área financeira para te ajudar a gerir seu dinheiro. Mas se você enfrentasse uma crise gravíssima no seu casamento, você corre o risco de pedir conselho para qualquer um. O que me mostra que você trata com muita importância. Se tiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Quando ele chama o camarada e diz: quem é aquela mulher? Diz: é a mulher de Urias, o Eteu. Ele está na guerra, ela está sozinha, se purificando de sua imundícia, saindo, fazendo o processo, né, da saída da menstruação. Ou seja, ela está pronta para o relacionamento. Sabe o que ele faz? Manda trazer a mulher até ele. Sim, o valente Davi. O indivíduo que enfrenta e que vence batalhas é um grande alerta, querido. Cuidado, porque o diabo vai mudar de estratégia, vai mudar o campo de batalha, vai mudar as armas. Porque o propósito dele é te envergonhar. Porque envergonhando você, ele envergonha a sua família. Envergonhando sua família, ele envergonha a sociedade. Envergonha a comunidade de fé cuja qual você faz parte, seja ela católica, protestante, espírita, ou quem for, ou qual for. É importante você entender que eu não sei do que você faz parte. Deus está interessado em mudar sua vida, em te apresentar um caminho, e essa é a grande verdade. Quando olhamos para esse ambiente, agora Davi, o valente que mata leão, que mata urso, que vence coisas extraordinárias, está deitado numa cama com uma mulher que não é dele, para satisfazer um interesse físico. E pronto, acabou. Fechou a válvula que distribuía o desejo. Então agora, levanta e vai embora. E ela vai embora. E a Bíblia narra apenas um encontro. O tempo passou, o marido dela está na frente de batalha, e ela descobre que está grávida. Grávida de quem? Do Davi. E manda avisar ele: Davi, deu ruim. Fiquei grávida. E agora eu vou morrer, porque a hora que meu marido chegar aqui, e eu estiver grávida, e ele, na frente de batalha, eu vou pagar com minha vida, como uma adúltera. É isso que vai acontecer. Um abismo chama outro abismo. Lá vai o Davi tentar consertar o que fez, se aqui tem conserto. Sabe o que ele faz? Manda matar o marido. Mandou matar o marido da Batseba. O camarada morreu na frente de batalha. Sabe o que Davi fez? Me parece que disse que vai homenagear o homem morto como herói de guerra e dizer: vou casar com a mulher dele. Nossa, é muita coisa ruim para a cabeça de um crente. Se você ficava triste com as coisas que você pensava, quando você lê aqui, você fala: Davi. Nossa, Davi. Desapontei. Você está rindo? Mas é sério. Ele não é um homem segundo o coração de Deus porque é perfeito. Ele é um homem segundo o coração de Deus porque não é reincidente, porque sabe o caminho do perdão. Se você está procurando na Bíblia um perfeito, só vai achar um, o nome dele, Jesus de Nazaré. O restante que pisou nessa terra, querido, é tudo farinha do mesmo
Saco. Por isso que a Bíblia mostra os erros dos caras. Não era para encobrir? Sabe o que Davi fez? Casou com a Batseba. O menino nasceu e está todo mundo feliz. Urias está lá, ó, morreu. Deus foi lá no profeta Natan e falou: Natan, dá uma bolinha aqui, filho. Dá uma bolinha lá para falar um negócio com Davi, que eu estou por aqui com Davi. Eu vou acertar umas pendências que eu tenho hoje, que esse matador de gigante está achando que é o cara. Está achando que porque é rei pode fazer o que quer, olhando para as nações vizinhas e achando que lá os reis pensam que são deuses, aqui comigo vai funcionar do mesmo jeito. Chama lá, que galinha de casa não se corre atrás. Lá foi o Natan, com medo danado, porque Davi era matador. E se sabe que ele vai vazar essa informação. Aí eu gosto como o Natan chega, depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Tá certo? Está querendo que eu leia tudo? Mas eu não vou ler. 2 Samuel, vou te dar o texto. E vou ler um pedacinho aqui para te ajudar. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 diz assim: E o Senhor enviou Natan a Davi. Olha que beleza, olha. Apresentando-se ele a Davi, ele disse: olha o Natan chegando, imagino eu. Majestade, queria falar com o senhor. Falar uma coisa para o senhor aqui, trouxe um caso para o senhor resolver. Na sua cidade, aqui na sua província, um homem rico que tem muitas ovelhas, vacas, um cara fera. E esse camarada recebeu um viajante na casa dele. Quando o viajante chegou, ele queria fazer uma comida para o viajante. Até aí está tudo bem. A comida é para quem? Me ajude aí, para quem? É para quem? Para o viajante. E quando o viajante chegou na casa do rico, perto da casa do rico morava um pobrezinho. Tinha uma ovelhinha só que ele criara, meio que família, aquela coisa toda, dormia junto dela, comia com ela. O homem rico, majestade, pegou a ovelhinha do cara pobre, matou, preparou e deu para o viajante. Davi falou: o quê? No meu reino tem gente assim? Natan falou: que o Senhor me defenda, que eu vou falar é agora. Majestade, com todo respeito, com muito temor e tremor, esse homem é o senhor. O senhor pegou a mulher mandou matar o cara. Foi Deus que me falou. Se é fofoca, pega o fofoqueiro. Você está rindo? Preste atenção. Jó. De onde vem Satanás? De rodear pela terra e passear por ela. Quem é o viajante? É ele o motivo. É para ele. Batseba não foi para satisfazer um desejo de Davi, foi para envergonhar o reino, para envergonhar o Senhor. Quando a Bíblia fala do viajante que vem à casa de Davi, tudo é por causa dele. E o viajante é Satanás, que já deixou a casa de Davi faz tempo e anda procurando uma casa que o receba, uma mente que o receba, uma igreja que o receba, alguém que esteja disposto a saciar a vontade dele e não propriamente a sua. Por isso pessoas são capazes de abandonar perfis, por isso pessoas são capazes de abandonar comportamentos que são padrões e que agradam a Deus e que sempre foram estabelecidos dessa forma, para assumir posturas e posicionamentos que muitas vezes não agradam a si mesmo. Porque o pecado de tais pessoas não está sendo cometido para agradar a elas, porque elas pertencem a Deus e o pecado machuca e fere, mas é um desejo do viajante.
É ele que continua andando e buscando casamentos que possam entrar, adolescentes que possam entrar, lugares cujos quais ele possa entrar. Para quê? Para satisfazer sua vontade, seu desejo. Se Davi teve desejos sexuais por Batseba, está tudo certo. Ele tem todas as mulheres de Saul, que se deitasse com uma delas. Ele tem Mical como esposa, Abigail como esposa. Mas qual é o problema? É que se Davi tem desejos sexuais e se deita com uma de suas esposas, isso seria para suprir a si mesmo e a Deus. Mas como que está acontecendo? Não é para ele e nem para Deus, é para o viajante, então tem que ser extraconjugal. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou buscando te transmitir, mas o rico dessa história é Davi. O pobre dessa história é Urias. As vacas e as ovelhas são as esposas de Davi. A cordeirinha é Batseba. E preste atenção. Segundo a história de Natã, porque nós só descobrimos para quem é, não quando está acontecendo em si, mas depois quando vamos ver o resultado. Quando nós olhamos agora, o que vemos? Davi. Bom, cadê o viajante da casa de Davi? Cadê aquele que se alimentou de Batseba? Que fez com que Davi adulterasse, que trouxe vergonha para o reino, que trouxe a morte de uma criança, que trouxe conflitos familiares extensos. Cadê aqueles que vai envergonhar você, expor você ao adultério, expor você ao divórcio, à homossexualidade, às drogas? Cadê? Cadê aquele que entra na sua vida e faz você frequentar ambientes errados, lidar e ver coisas, ouvir coisas equivocadas, que vão atingir seu corpo, sua alma, ou seu espírito, ou as três de uma vez? Ele foi embora. O viajante não está mais no texto, gente. Porque o texto termina dizendo no verso 4, e vindo um viajante ao homem rico, deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante. Para o viajante. O homem rico faz para satisfazer o desejo do viajante que vier a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que vier a ele, para o viajante. E cadê ele agora, o viajante? Ele foi embora. Ele só entrou para destruir seu casamento. Ele só entrou para destruir seus filhos, para destruir seus negócios. Cadê você que está aí na internet? Ele só entrou para afastar você dos caminhos do Senhor, para tentar te oferecer um novo modelo de servir a Deus à distância da igreja. Se pertinho no fogo nós já temos a dificuldade, imagine a distância, respeitando todas as perdas e cuidados daqueles que têm motivos para não estar aqui, e não é disso que eu estou falando. Deus é justo e sabe o motivo de todos. Mas é muito importante nós entendermos que cadê o viajante? Ele está aí, volta e meia, parece lá em casa. E pior de tudo, e entra. Às vezes na conversa com minha mulher, eu vejo, o viajante está aqui. Eu não falo para ela não, senão ele pode tomar ela e arrebentar eu. O viajante entrou. Às vezes na conversa com o meu filho. Às vezes quando eu recebo, ei, visito meu irmão de fone. Ei, tem meu número. O viajante. Mas não liga direto não, usa sempre o intermediário. Para mandar uma foto para mim. Mandou uma mensagem. Assim que eu sei que é do viajante. Depois ele vai embora. E quem fica com a conta somos nós. E a pastor, o que o senhor faz? Eu explico para ele.
Quando ele vai lá, viajante, eu tenho alguém que mora aqui, e aí não cabe você, que você é representante das trevas, e ele é representante da luz. E pior, a sombra das trevas está sobre mim. Porque o infeliz do Adão, lembra do Adão? Que pecou e deixou o pecado em nós. Porque pecado é gostoso, gente. Você gosta de olhar uma mulher pelada, você que é homem? Sua mulher está aí, né? É melhor evitar. Nossa, só perguntei isso que minha mulher não veio. É claro que gosta, maluco. A senhora, até parece que a mulher não gosta. Não vou entrar nisso, não. Deixa quieto que isso vai dar é briga. Já na saída daqui, você gosta, não gosta? Aí se você fala que não gosta, mente. Se você fala que gosta, apanha. Então você já não sabe. O culto, ao invés de te libertar, te oprimiu. O que eu quero que você entenda, e estou terminando, é que o viajante continua aí, buscando uma mente que ele possa dominar, para envergonhar e depois ir embora e deixar você. Sabe o que Natan falou com Davi antes de ir embora? Davi, perdoados foram os seus pecados. Escreveu o Salmo 51, quando aconteceu isso. Lava-me, purifica-me, transforma-me. Davi se arrependeu, mas olha o que Deus falou: perdoei tu, Davi. Perdoei. Zeramos. Mas deixa eu explicar algumas coisas aqui com você, porque o pessoal vai falar mal de mim por sua causa. E aí, eu zelo pelo meu nome, se tu não zela pelo teu. Então, deixa eu explicar a você como é que vai funcionar o perdão. Escute só. Esse menino seu que nasceu da Batseba morre. Segundo, a espada jamais se apartará da tua casa, vai ter briga entre os seus filhos, vai ser uma confusão desgramada. E terceiro, se não bastasse, um filho teu vai botar chifre no você. Pensa, levar chifre já não é. Tem homem que não? É porque dói tanto que isso. Deixa eu falar uma coisa com você. Não erreis, porque Deus não se deixa escarner. Tudo que o homem semear, isso também. Deus perdoa o que você fez. Mas as consequências são suas. Se você foi homem para fazer ou mulher para fazer, seja mulher também e homem para colher. Segundo a Bíblia está dizendo, não faça, porque a lei é de semeadura. Não.